Bem, vamos criar aqui um novo projeto. Projeto tipo Console Application. E vamos dar a este projeto o nome de Generics. Ok. Criar um novo projeto tipo Console Application. Nome do projeto Generics. Portanto, tema desta aula, programação genérica. Portanto, isto, programação genérica, vocês já utilizaram em Java, mas nunca se falou neste nome, então hoje vamos ver como é o que é e o que é que se pode fazer aqui em C#. Portanto, isto existe em Java, existe em C++, existe em muitas linguagens de programação. Vamos criar aqui uma nova classe. Aqui em cima do projeto. Add new class. Nome da classe, util. Temos o projeto, temos duas classes, temos aqui uma classe util e nesta classe util vamos começar por criar. Como é que os dois nomes à classe? Util, a classe chama-se util, está aqui. Util. Quando criou, não é? Sim, ao criar é uma classe, add new class. Tem logo aqui assim a utilidade de add class. Add class, nome util. E agora vamos criar um método simples, um método que devolve um máximo de 2 números inteiros. Quero um método public static int máximo int x int y. Utilizar o operador ternário. Se o x for superior a y, devolve o x, caso contrário, devolve o y. O que é que esse método faz? Este método devolve o máximo de 2 números. Neste caso, 2 números inteiros. Portanto, se o x for superior a y, devolve o x. Caso contrário, devolve o y. Devolve o máximo de 2 números inteiros. Se forem iguais, é diferente. X maior que y é falso, devolve o y. Portanto, se forem iguais, devolve um deles. É indiferente qual é o que devolve. Ora, em gravar, e vamos então chamar o método. Vamos criar a função main, chamar o método. Int A toma o valor de 10, B toma o valor de 20. Console.writeLine. E agora como é que eu chamo a função máxima?
útil ponto. Útil ponto máximo. Portanto, como uma função é uma função estática, como a função é uma função estática, chama-se com o nome da classe. Save. Vamos executar isto. Ctrl F5 para executar. E o resultado dá 20, como esperado. Até aqui nada de mais. Continuar. Agora eu quero a função máxima para dois números reais. Dois números tipo double. Podem fazer e podem experimentar essa função funciona. Função máxima para dois números reais. Portanto, criar a função máxima para dois números reais é copiar isto, copy, colar, e agora altera-se aqui para double. Portanto, a função é igualzinha, o que muda é o tipo de dados. O tipo de dados parâmetros e o tipo de dados de retorno. No programa, criamos mais duas variáveis. Criar duas variáveis tipo double e chamar a função máxima e envia-se o x e envia-se o y. Executar isto tem que dar o esperado e dá o esperado 20 e 30.5. Até aqui há dúvidas? Não, penso que não. Ora bem, e agora podíamos estar aqui o dia todo ou a noite toda a fazer a função máxima. A função máxima para longos, para strings, a função máxima para caracteres, essas coisas todas. Ou então, em vez disso, podemos programar uma função que sirva para isso tudo. É isso que se pretende. A programar a função máxima que agora serve para tudo, independente de qual é o tipo de dados. Como é que isso se faz? É isso que vamos ver agora. Quero fazer as funções, eu vou copiar isto e vou colar isto. Função máxima. E agora, portanto, em relação às duas funções anteriores, a única coisa que muda é o tipo de dados. Portanto, é isto aqui que eu tenho que arranjar uma solução para colocar isto de forma genérica, que sirva para tudo. Até vou dizer que isso vai se chamar T. Eu dar outro nome qualquer, como a bibliografia geralmente utiliza o T, o U, o V, portanto, utiliza só as letras, portanto eu vou também manter a mesma coisa. Isso vai se chamar T. Portanto, este tipo de dados vai se chamar T. Portanto, é só isto mesmo que muda. Olha, mas isto dá erro, não é? O T não existe. Este tipo de dados não existe. Olha, este tipo de dados, mas este tipo vai existir. Quando é que este tipo de dado vai existir? Vai existir quando chamar a função.
Portanto, aqui só é necessário uma coisa, que é indicar que esta função recebe um tipo de dados T. Então, é só tentar fazer esta alteração. E os erros logo desapareceram. Fazer outro erro, mas entretanto aqueles desapareceram. Portanto, ao indicar entre o sinal menor e maior que esta função depende deste tipo de dados T, eu posso, a partir desse momento, utilizar este tipo de dados e criar variáveis e fazer tudo com este tipo de dados. Só que agora temos aqui um problema, que é o operador maior não existe entre todos os tipos de dados. Portanto, se calhar uma string maior que outra string, se calhar esse operador não existe entre duas strings. Portanto, isso quer dizer que não podemos utilizar aqui o operador maior. Ora, se não podemos utilizar o operador maior, se calhar podemos utilizar métodos que as classes têm. Então, o que podemos fazer aqui é colocar aqui uma restrição em relação a este tipo de dados T. Eu vou colocar aqui uma restrição a este tipo de dados T. Eu vou dizer que where o T tem que ser do tipo T, dois pontos, tem que ser do tipo, e agora eu podia dizer que é do tipo int, double, tipo que aqui continuar a dizer esses tipos todos. Ou então utilizar uma interface. E comparable, que é o que é preciso. Portanto, eu só quero um método que é para comparar dois elementos. Portanto, todas as classes que implementar esta interface, quer dizer que eu posso comparar dois elementos. E comparable de T. Portanto, estou aqui a colocar uma restrição a este tipo genérico, a dizer que o tipo T tem que ser deste tipo. E comparable de T. Se for deste tipo, vamos ver o que é essa interface. Eu não tenho aqui a ajuda, portanto eu vou aqui ao Google. Isto não funcionou, o copy-paste. Copy-paste não funcionou. Copy. Não quiser colagem. E comparei. Existe uma interface, recebe um tipo de dados T, e o que é que isto tem? Tem um único método, que é o compare to. Quer dizer que todas as classes que implementam esta interface têm este método, compare to. Então este método vamos utilizar. O que é que o método devolve? O método devolve um valor menor que 0 se o primeiro objeto é menor que o segundo, devolve 0 se os objetos são iguais, devolve um valor maior que 0 se o primeiro objeto é superior ao segundo. Portanto, então é só isto que temos que utilizar. Então aqui na função, em vez de utilizar aqui o operador maior, faz x.compare to y. Se isto for superior a 0, o resultado é o x, caso contrário, o resultado é o y. Ok, e temos aqui a nossa primeira função genérica. Portanto, esta função serve para todos os tipos de dados, desde que o tipo em si implemente esta interface. Vamos, por exemplo, experimentar com uma string. Vamos aqui ao programa, vamos criar duas strings. Experimentar isto. Deixamos lá os outros dois. Sim, os outros ficam. String. E esse tem prioridade sobre o outro? É só ver a seguir. String S1 toma o valor de hello. Vírgula S2 toma o valor de world. Temos duas strings. E vamos calcular o máximo entre S1 e S2.
iguais? Ele vai contar o número de... Não, portanto, o operador de comparação o que faz é ordenar por ordem alfabética. Portanto, o world está à frente do H. O H está antes do W. Portanto, se executar isto, vai dar o world. Executar. Está aqui o resultado do world. Portanto, o maior é o world. Portanto, este é menor. Este é Tens do S mais Então aqui tem que ser S1 e S2, ao chamar, senão... Está? Podemos experimentar, portanto, para todos os caracteres também. Vamos experimentar para todos os caracteres. Char. C1 igual à letra A. C2 vai tomar o valor da letra B. C1. No char tem que ser obrigatoriamente e com os clicas. Sim, senão é uma string. Aspas é uma string. Sim, se colocares aqui aspas dava erro. Se colocar aqui aspas dá erro. Quer dizer que não pode fazer a conversão entre string e char. Portanto, o B é superior ao A. Então tem que dar o world e o B. Ctrl F5. E temos o world e o B como resultado. Até aqui está. Eu vou agora executar isto passo a passo, a ver quais é que são as funções que são executadas. Vou colocar aqui um ponto de paragem. Executar isto. Para um ponto de paragem. Portanto, aqui vai fazer o máximo entre o A e o B, que são dois números inteiros. Entrar. Ele vai chamar esta função. Escreve o resultado. Agora, entre dois números reais. Entra nesta. Agora, entre... Ela vai escrever isto e isto. Agora o máximo entre S1 e S2, entre duas strings. Entrando na função genérica. Compara e devolve. E agora escrever. E agora o máximo entre dois caracteres. Volta a entrar na função genérica. E deu o resultado. Portanto, quer dizer que podemos ter estas funções a executar ao mesmo tempo. Ele escolhe qual a função a chamar. Tá? Escolhe, se tiver em baixo. É igual? A ordem é diferente, a ordem é diferente. Sim, a ordem é diferente. Não, aqui é a ordem é diferente. E agora, o que é que acontece se eu chegar aqui e colocar isto em comentário? Barra, asterisco, barra. O que acontece se colocar isto em comentário? Vai sempre fazer a outra, não? Supostamente devia fazer a outra. Sim, o resultado é o mesmo, quer dizer que foi utilizado sempre a função genérica. Ok. Eu vou retirar o comentário. Portanto, podemos ter as funções todas ao mesmo tempo. Portanto, temos ambas as funções e agora eu quero no programa chamar sempre a função genérica. Portanto, independente, sem termos aqui. Portanto, estas funções existem e quero chamar sempre a função genérica. E agora vou fazer essa alteração. Portanto, aqui ao chamar, vou tirar aqui o ponto de paragem, ao chamar a função máxima, eu quero chamar a função genérica. Então, eu digo qual é o tipo de dados. Eu vou chamar uma função que recebe um tipo de dados. Envio o tipo de dados, estou a chamar a função genérica.
Portanto, se eu enviar o tipo de dados, eu estou a dizer à função genérica, estou a dizer ao compilador que eu estou a chamar uma função genérica e estou a dizer qual é o tipo de dados. Aqui assim, o tipo é string, e embaixo o tipo é o char. Então, neste momento eu estou só a chamar sempre a função genérica. Portanto, eu tenho as três à mesma, mas só estou a chamar a função genérica. Isto é, podemos ter funções genéricas e não genéricas. Se não indicar o tipo de dados para a função genérica, é chamada a função não genérica, se existir. Se não indicar o tipo de dados, da função genérica, é chamada a função que recebe os mesmos tipos de dados se existir, se não existir a função genérica. A genérica e o T nunca só pode receber um dado. Um tipo de dado nunca pode receber o double inteiro, por exemplo. Pode. Sim, a função genérica pode receber muitos tipos de dados. Pode. Mas o C, por exemplo, o A ser inteiro e o B ser... Sim, pode. Não há problema nenhum. Eu comparo o inteiro com o double. É simples, não tem muita lógica, mas a gente pode aqui criar outra função. Faz aqui criar outra função. Save. Ora bem, agora quero uma função que... Mas a gente sabe qual é o tipo de dados. Quero uma função que junta dois tipos de dados, dois objetos. Junta dois objetos. Assim, mas o resultado a gente sabe que, por exemplo, se funciona, por exemplo, entre uma string e um double. Eu podia pegar no double e juntá-lo à string. A gente sabe qual é o tipo de resultado, mas imagina a gente não sabe. Então vamos lá criar essa função. Public static o resultado pode ser o T. A função vou chamar append, a função, e isto vai receber um tipo de dados T e o U, vai receber dois tipos de dados, o X vai ser do tipo T e o Y do tipo U. E agora, para já que vou fazer é, isto vai devolver um objeto vazio do tipo T. Vai devolver. Depois já chamei a pena, mas para já o que isto vai fazer é devolver um objeto vazio do tipo T. É o que eu quero fazer. Faz o if compare. Assim, a questão é que esta função, portanto, isto será entre dois tipos de dados. Só que agora eu preciso de ter uma operação que seja válida em todos os tipos de dados. Ou então eu tenho que dizer que este tem que ser deste tipo e aquele tem que colocar alguma restrição. Por exemplo, o R, o T do tipo string. Ok, portanto coloco só esta restrição. Portanto, o T tem que ser uma string e o U pode ser uma coisa qualquer. E o U pode ser... ou do tipo I. Preciso aqui de uma interface. Sim, aparentemente não apareceu nenhuma, mas penso que ninguém vai colocar restrições no U. Vou só colocar restrições aqui em relação ao T. T tem que ser uma string.
new qualquer coisa, falta aqui qualquer coisa. Back e comparable, quero constraints new append feature parentes, ok, new append feature parentes, colocar aqui uma restrição que é o tipo de dados tem que ter a possibilidade de criar objetos deste tipo de dados. Porquê? Eu posso criar uma classe, crio o construtor privado e então é impossível criar objetos. E assim já podia fazer isto. Se eu não colocasse aqui as restrições, colocasse aqui as restrições em comentário. Se eu não colocar aqui as restrições de que tem que existir a possibilidade de criar objetos, então ele dá aqui a possibilidade de que, portanto, ele não sabe o que é este tipo T. Este tipo T pode ser uma classe, como pode ser um tipo primitivo, então ele não sabe o que fazer aqui. Não escolhi essa linha. Qual? Aqui por cima? Esse nível faz o quê? Aí percebo que é para restringir. Sim. Portanto, aqui é restringir o tempo. Portanto, a pessoa diz que o tempo pode ser. E tem que ser um objeto que possas tirar. Quer novos objetos. Exatamente. Sim, mas agora eu coloquei isto okay. em comentário. Bem, para já estou aqui a implementar uma coisa mais simples, que é a função devolve só um objeto vazio. Para já que eu estou a fazer só. Para já ainda estou a implementar uma coisa muito simples, que é a função devolve um objeto vazio. Então, para já teria ali as restrições. O T é um tipo de... O T é o tipo de objeto. É um dos tipos de objetos. Portanto, eu recebo um T e um U, recebo dois tipos de objetos e devolvo um T. Um objeto tipo T. Tem que ter parênteses à frente. É porque é um novo objeto. Isto é sintaxe que é um novo objeto. Se eu quiser uma string, eu fazia return, new string, aparente, fecha aparente. Sim, então agora ele vai dizer que isto é a coisa que está mal, que não... Portanto, isto. Quando eu quero criar um objetivo T, mas se eu não colocar a restrição de que tem que existir a possibilidade de criar objetos desse tipo, então eu não posso fazer isto. Se não posso fazer isto, existe outra possibilidade, que é return default T. O que é que faz este default? Este default, se o T for uma classe, cria um objeto. Se for um tipo de dado primitivo, cria uma variável. Portanto, esta era uma possibilidade. Depois, só para introduzir aqui o default. Há muita matéria, a pessoa tem que ir introduzindo as coisas. A matéria. Então aqui, portanto, eu vou manter aqui outra vez a restrição. Voltar a colocar ali a restrição. O T tem que ser tipo string. Em relação ao U, a pessoa não sabe nada. Então aqui eu vou fazer return x ponto. Agora ele sabe que isto é uma string devido à restrição. Append não tem. Concat. Parênteses. Y ponto do string.
Não, parece que estão corretos. Tu, string, string é o método. Deixa eu ver. Tu, string, devolve uma string. Pôr o y dentro do string? Vou fazer então uns bocadinhos. Tá. O que recebe uma enumeração, enumerate. O y é o que Sim, é do tipo 1. Sim, mas tudo bem, mas todos os tipos como todos os tipos têm o toString, concatenar o tipo que vamos receber aqui. Sim, deve ser o U aqui. O que é que o tipo tem aí? É assim, se não tiver ele infere, ele descobre qual é o tipo. Se não tiver, ele descobre qual é o tipo. Vamos lá ver. Há parênteses. E abrir parênteses. Sim, eu queria saber todos os métodos que existem. Back. Class string. É o caso do new, em parênteses que você pôs lá Não. restrição. Não, porque a restrição é só. Isto está muito lento. Isto está muito lento. E eu não tenho aqui. Agora a documentação. F1. É que eu instalei a máquina de novo, então não tenho a instalação. Aqui ajuda. Acho que é por isso que dá para ir aqui à net. Tem um objeto. Não quer T, enumerate, dentro do teu T também. Sim, mas depois tem muitos métodos diferentes. Uns recebem umas coisas, outros recebem outras. Sim. Objeto. Se fizesse mais o S, converte tipo string to T. Ok, isto tudo dá. Ok. String to T, a parênteses. A parênteses, fecha parênteses. Aqui, portanto, podia utilizar o operador mais que junta duas strings, ou uma string ou outro objeto. Então, nesse caso, estava a juntar duas strings. Sim, também devia funcionar. Concatenar também devia funcionar. Mas sem a documentação fica mais complicado.
Portanto, as funções podem receber muitos tipos de dados diferentes. O problema todo é que assim, as funções recebem muitos tipos de dados diferentes só se as funções implementaram uma interface para a pessoa saber o que é que depois pode fazer entre todos os tipos de dados. Não. É impossível ter uma função que recebe muitas coisas diferentes. Portanto, os únicos métodos que existem, que são comuns a todas as classes, são os métodos que estão na classe Object, que são pouquinhos. Portanto, isto não dá para fazer muita coisa. Aqui quando se fez y ponto, estes são os métodos que eu consigo obter em relação a todos os tipos de dados. Que são os métodos que são os dados da classe Object. Portanto, é por isso que se a função recebe mais do que um tipo, geralmente é necessário depois colocar aqui uma restrição, portanto que deve encontrar uma interface para a gente saber que estas classes têm certos métodos. Portanto, como tínhamos aqui assim. Dúvidas até aqui? Mas eu criar uma nova função public static void. Está com medo de testar isso? Está com medo de testar isso? Não, isso funciona. Não, sim, funciona. Não, a seguir já pode fazer o teste. Não, isso, a seguir já basta teste isto tudo, não há problema nenhum. Vamos criar a função swap. Função swap, está mal escrito. A função swap troca o valor de duas variáveis. Troca duas variáveis. Isto tem que trocar a referência entre duas variáveis. Portanto, a função vai receber aqui um tipo genérico tx, ty, recebe duas variáveis e tem que trocar o valor das duas variáveis. Como é que isso faz? A gente coloca um dos valores numa variável auxiliar e depois vai trocando as coisas. Portanto, criar uma variável auxiliar, quando vou guardar o x vai tomar o valor do y e o y vai tomar o valor do auxiliar. Então só para isto. Portanto, cria-se uma variável auxiliar onde se coloca um dos valores e depois trocam-se os valores. Só que isto assim acaba por não funcionar. Porquê? Porque eu posso enviar para esta função swap, eu posso enviar tipos a primitivos. Nesse caso, o que é enviado são os valores. Ou posso enviar objetos. Nesse caso, isto recebe referências. Portanto, para esta função funcionar, temos que colocar aqui a palavra ref a dizer que isto tem que vir a referência da variável e não o valor da variável. Portanto, o que eu quero receber é o endereço da variável ou o endereço do objeto e não o valor da variável. Ok, então agora vamos fazer o que eu testo isto tudo. Ver se certas coisas funcionam. E depois vamos avançar para as classes genéricas. Portanto, aqui estamos a ver só algumas funções genéricas. Depois vamos avançar para a classe genéricas. Deve ser que é uma referência. Eu quero receber, se eu enviar uma variável, não quero conteúdo. Então, assim, quando eu envio uma variável, eu chamo uma função, quando envio uma variável, se eu fizer em Java, math.skrt, envio uma variável. Eu, na verdade, estou a enviar é o valor e não a variável. Eu não estou a enviar o endereço de memória onde está o valor, estou a enviar só o valor. Eu faço math.skr aparentes A e estou a enviar o valor do A. Portanto, a função que vai receber é um valor 25 ou o valor qualquer que eu enviar. Portanto, que estiver no A. E não o endereço de memória onde está o A. Eu aqui estou a dizer que eu quero receber o endereço de memória. Vamos alterar o valor da variável original. Sim, então vai alterar o valor das variáveis originais. Não do x. X apenas vai representar a outra variável. Sim. Se aqui se eu tivesse o ref, eu recebia. Estas variáveis funcionam como. Os parâmetros funcionam como variáveis locais. Eu estava aqui a alterar as variáveis locais. Portanto, depois para trás não aparecia coisas alteradas.
Ok, então temos aqui o append para experimentar e aqui o swap também para experimentar. Vamos aqui gravar. Programa principal. Console.writeLine, parênteses, hotel.append, vou enviar uma string e vou enviar um double. Não, eu fiz só um enter para portanto, em vez de estar tudo numa linha, estou a colocar em duas linhas, que é para a pessoa perceber. Tail.append, agora tenho que enviar a string. E envio o número. Isto agora devolve um objeto do tipo T. Ora bem, agora a string, vamos experimentar aqui, string s igual a new string, seja parênteses, ponto e vírgula. Ora bem, a classe string não tem nenhum construtor por omissão, que é que ele está a querer. Portanto, a classe string não tem nenhum construtor por omissão. Não tem nenhum construtor? Com zero argumentos. Com zero argumentos, sim. Que é o que é preciso aqui. Mas se colocarmos lá algum... Não, mas o problema todo é que este tipo de dados, ele quer que isto seja um tipo de dados que tenham construtores com zero argumentos, porque é a restrição que eu tenho aqui. Depois criarmos um objeto... Tem que existir o new sem... Isso é para o segundo. Não, isto... O new é do segundo. É do... Não, isto é tudo em relação ao T. Ah, é uma vírgula, está bem. Vírgula, portanto, estou a dizer que o T tem que ser tipo string e tem que ter um operador por omissão, porque não tem. A classe string não tem nenhum operador por omissão. Sabe que o new era para o Y, para o segundo. Ele não dá erro aí na string. Aqui não. Ele está-me a dar erro aí na... Aqui não está a dar erro nenhum, posso compilar. Vamos aqui compilar isto tudo. Compila. Letra maiúscula, minúscula. Ok, agora deu erro. Eu não tenho erro mais. Já fizeste, já compilaste? Não. Agora o que é que acontece? O tipo de dados tem que ser ou uma interface ou uma classe que não esteja fechada. Não tem selo de classe. Toda string deve ser uma selo de classe, uma classe fechada, então daí que não poder utilizar o tipo string. Então eu vou aqui alterar um bocadinho a restrição, colocar uma coisa mais simples. Fazer linhas e Portanto, isto tem que ter só o operador new. Portanto, é indiferente qual é o tipo de dados, pode ter. É assim, mas deixa-me ver se é necessário aqui o new. É necessário new para alguma coisa? Não é necessário new para nada, não é? Deixa lá ver. É assim, quando eu tirei ali a restrição da string, tem logo este problema, porque depois não existe um mais entre os tipos de dados todos. Não existe um mais entre os tipos de dados todos. Portanto, este é o problema de utilizar muitos tipos de dados diferentes. É que é necessário ter uma coisa que seja comum a todos os tipos de dados. Seja compatível Com outros tipos de dados. É por isso que isto faz-se bem para um tipo de dados, portanto faz-se bem fusões para um tipo de dados só, genérico, quando se começa a tentar utilizar muitos tipos de dados já, complica-se um pouco. Vamos ter que usar isto no nosso trabalho? Não.
Não, mas é importante perceberem estas coisas que isto fazer solução em Java, vão utilizar aqui classes genéricas e tudo, só que nunca fizeram uma classe genérica, nunca fizeram um método genérico, portanto é bom ter a noção de como é que as coisas se fazem, que se for necessário criar coisas novas. É assim, é fácil de fazer, a maior parte das coisas é fácil porque geralmente são tipo dados. Quando a gente faz, as coisas nem são tipo dados. Mas há coisas que têm vários tipos de dados. Portanto, existem estruturas de dados, tem, por exemplo, um dicionário. Um dicionário tem dois tipos de dados. Porque associa um tipo de dados a outro tipo de dados. Portanto, aí pode-se qualquer coisa. Portanto, há situações em que tem mais do que um tipo de dados. Ok, então vamos esquecer aqui. Eu vou deixar aqui. Isto tem de ser o tipo string, apesar de não funcionar porque o tipo string é uma classe fechada. Então acaba por não funcionar. Eu vou deixar isto aqui. Portanto, assim retira-se pelo menos aparentemente. Sim, mas ele acaba por não compilar isto. Sim. Então eu vou colocar em comentário a função toda. Portanto, isto a pessoa tinha que encontrar uma restrição em relação à operação que ia utilizar. Portanto, depois essa operação tinha que existir em todos os tipos de dados. Há provavelmente situações em que temos que criar duas funções. Porque não conseguimos conjugar uma regra para algum tipo de dados. Sim. Sim, assim, mas não é muito normal a pessoa ter uma função que recebe muitos tipos de dados diferentes. Portanto, geralmente recebe. Principalmente tipos genéricos. O problema aqui são tipos genéricos. Nós aqui uma coisa qualquer. O problema é que quando é um tipo genérico, pode ser uma coisa qualquer. E uma função para funcionar para todos os tipos de dados. Geralmente isso. Não é fácil. Não, é assim, se a pessoa for implementar os tipos de dados, portanto, cria umas interfaces para dizer que esse tipo de dados tem que ter isto. Então faz funções genéricas para aqueles tipos de dados. Para todos os tipos de dados que implementam aquela interface, para chamar os métodos da interface, não há problema nenhum. Sim, portanto, a gente faz um filtro para uma certa interface e aí não há problema nenhum e nesse caso existem os métodos. Ok, portanto, isto é difícil de testar, vamos então testar o outro, isto porque não há o construtor. Para já, no seguinte, apanhamos logo dois erros, que é, não há o construtor para a classe string e a classe está selada. Serão logo estes dois problemas. Vamos esquecer aqui as funções com mais do que um tipo de dados para já. Bem, função swap, então vamos aqui, função swap, podemos trocar o x e o y. Eu vou mostrar os valores antes e os valores depois. Isto aqui não funciona, o meu copy não está a funcionar. Console.writeLine, parênteses, string.format, parênteses, aspas, x igual ao parâmetro 0. Y vai ser o parâmetro 1, aspas, vírgula, x, vírgula, y, ponto e vírgula. Eu vou colocar isto em duas linhas, a ver se dá para ver tudo. Eu posso reduzir, assim, reduzir um pouquinho. Até se calhar já cabe tudo numa linha. Console writeLine. Mostrar o valor do x, mostrar o valor do y. Vamos copiar esta linha. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+T não funciona. Ctrl+V e aqui no meio vamos chamar a função swap. util.swap, double, parênteses, x
x, vírgula, y. E entrar a enviar as referências. F. Então, ao chamar a fusão swap, podemos dizer que o tipo de dados é double. Se não colocar aqui o tipo de dados, o compilador vai inferir qual é o tipo de dados, vai descobre aqui pelos parâmetros. Executar isto e vai dar o valor esperado. Portanto, os x e o y vão ser trocados. Isto é importante. Para nós precisos. Você já explicou isso? Sim. Ctrl F5 e vai dar isto. Para começar, ele coloca este using, mas existem muitos mais. Outro que existe que é menos importante, mas que eu vou querer mostrar aqui. Eu vou escrever using system.collection. Vou tirar lá. Adicionem que é este caminho, using system.collections. Ora, o que é que tem? O que é que tem este namespace, este espaço de nome, system collection? Portanto, este espaço de nome tem, como existe em Java, portanto, assim, em Java vocês podem utilizar estruturas de dados que guardam objetos ou estruturas de dados que guardam um determinado tipo de dados. Portanto, quando se utiliza uma classe genérica, a pessoa só pode utilizar um tipo de dado específico. Quando se utiliza uma classe não genérica, a pessoa pode utilizar objetos. Objetos é tudo. Eu vou aqui mostrar o que é uma coisa e o que é outra. Mas já vamos só, assim, como eu não tenho aqui ajuda, vamos ter que ir aqui à procura das coisas. System Collections. Bem, este espaço de nomes, System Collections, e depois também quero aqui o System Collection.generic. System Collection Namespace. Ok, temos aqui. Bem, neste namespace temos estruturas de dados não genéricas. Um array list, um bit array, uma queue, uma fila, uma stack, uma pilha, uma lista ordenada. Portanto, temos aqui classes que permitem guardar objetos. Vamos agora ver outro namespace,
System Collections .generic, que é este aqui. Vamos abrir aqui já aqui. System Collections Generic tem as classes genéricas. Observa aqui o dicionário recebe dois tipos de dados. Dictionary vai receber dois tipos de dados. Set, list, queue, stack. Portanto, temos várias estruturas de dados que existem em duas versões. A versão genérica e a versão não genérica. Eu vou agora dar um exemplo de uma e da outra para vermos qual é a diferença entre utilizar uma coisa e utilizar outra. Começar com a versão não, genérica. Posso começar com a versão genérica. List, guardar um conjunto de strings. List de string names igual a new list strings. E é um objeto. Names.add e vou adicionar o John. Names.add Joseph. Ok, adicionei dois nomes. Vamos obter o primeiro nome. First name e posso dizer que estou a utilizar uma função que recebe o tipo genérico e depois posso dar ou não o tipo genérico. Se eu não indicar, ele vai inferir qual é o tipo que vai ser utilizado. Portanto, isto que eu tenho aqui, agora vou obter o segundo nome. First name, second name é igual a eu vou só assim, isto vai dar o mesmo nome, portanto, para já, só para mostrar que eu posso chamar a função first com ou sem ali o tipo de dados. Portanto, neste segundo caso ele está eu vou manter a mesma que isto é o primeiro nome, então faço. É que o copy não funcionou, copy, paste. Portanto, eu posso obter o primeiro nome de uma forma ou de outra. Portanto, eu posso ou não indicar qual é o tipo de dados que a função vai receber. Isto já tínhamos visto também lá atrás. Ok, agora eu vou criar a mesma coisa, mas com uma estrutura de dados não genérica. É assim, isto é um bocadinho diferente do Java, porque em Java list é uma interface e aqui, portanto, se isto fosse Java, a gente fazia list string e aqui criava um array list. Porque list em Java é uma interface, aqui não, que é o nome da classe. Vamos agora fazer a mesma coisa com o array list. Portanto, agora o array list Dados não genéricos, não é? é uma classe não genérica. Array list data igual a new array list, abre fecha parênteses, data.add, vou adicionar o primeiro nome, John, fecha ponto e vírgula, data.add o John mede 1,77 m, ponto e vírgula,
E agora eu vou então obter as coisas todas. String name é igual a data.first data.array list se isto é um array, se é um array posso fazer isto. Posso. E agora double 8 igual a data posição 1 antivírus. Ok, está feito. Ora bem, qual é o problema aqui? O problema aqui, tudo aqui dá erro nessas duas linhas, porquê? Porque a coleção guarda objetos. Se a coleção guarda objetos, o que devolve é um objeto. Ainda temos que fazer o cast para o tipo certo. Temos de dizer que isto é uma string e isto é um double. Qual é a diferença? Portanto, enquanto que a classe genérica só guarda objetos do mesmo tipo de dados, e como guarda objetos do mesmo tipo de dados, depois, ao devolver os objetos, já devolve o tipo certo. Portanto, aqui não é necessário o cast. Aqui, todos os objetos têm que ser do mesmo tipo, com a classe genérica. Com a classe não genérica, a pessoa pode guardar objetos. O objeto é tudo, só que depois, ao obter o objeto, tem que fazer o cast para o tipo certo. O problema da classe não genérica é que o compilador olha para aqui e não sabe se isto vai dar erro ou não. Portanto, era bom que o compilador conseguisse descobrir isso, mas isso é impossível descobrir porque eu agora coloco uma string na posição 0, depois altero e coloco outra coisa qualquer diferente, ao fazer o cast depois, porque já não funciona. Portanto, as classes genéricas são úteis porque guardam objetos só de um certo tipo de dado e assim a pessoa sabe que guarda lá strings e só obtém strings, por exemplo. Portanto, não está aqui a misturar os tipos de dados todos. O primeiro exemplo é o mais correto, não é? Sim, o primeiro exemplo é o mais correto. Mas assim, portanto, ambos são possíveis tanto em C# como em Java. Em Java também existem duas possibilidades. Ora bem, sei. Portanto, isto tudo está a funcionar, portanto, a pessoa quisesse mostrar os valores, portanto, está tudo a funcionar. E agora, temos mais um pouquinho de tempo, vamos então ainda a criar aqui uma classe genérica. Vamos ver como é que se cria uma classe genérica. Então, vamos criar aqui no projeto uma nova classe. Add classe. Nome da classe container. Ok. Public class container. Ora, o que é que faz esta classe? Portanto, esta classe vai guardar uma coleção de objetos. Portanto, para mim é indiferente como é que ela guarda. Portanto, depois eu sei que tenho um método para adicionar objetos e um método para remover objetos. Depois posso ter um método para obter o número de objetos que tenho e assim. Agora, depois, internamente, ela pode guardar os objetos numa lista, numa spec, não quiser. É indiferente. Portanto, eu vou... Para já eu quero que isto seja uma classe genérica. Portanto, isto tem que receber objetos de um determinado tipo de dados. Portanto, eu vou aqui colocar
o T a dizer que vai receber objeto de um determinado tipo de dados. Então aqui eu vou criar, por exemplo, uma lista e vou guardar os objetos numa lista. Portanto, eu vou guardar os objetos todos inteiramente numa lista. Criar o construtor. Container, parênteses. This.data. Toma o valor de new. Agora criar aqui a lista. Okay. Temos o construtor da classe. Cria o objeto, o tipo list. E agora vamos criar um método para adicionar um elemento aqui. Adicionar um elemento, então public void add item, parênteses, isto vai receber um item do tipo T e vai guardar o item internamente na estrutura de dados. Portanto, recebe um elemento e guarda o elemento na estrutura de dados. Todos do mesmo tipo. Sim, portanto, são sempre do tipo T. Portanto, é genérico, temos a qual é este tipo, e guarda isto aqui. Um objeto do tipo T. Um método para devolver um objeto, portanto, devolve um objeto e apaga esse objeto. Portanto, para mim é indiferente se o objeto está no primeiro lugar, está em último. Portanto, eu tenho agora, quero uma função que devolve um objeto e apaga da coleção. Não, eu quero portanto, eu aqui vou escrever o nome do método, public, portanto ele devolve um objeto tipo T, eu vou get and remove, por exemplo, and remove. Portanto, este pode ser o nome do método, get and remove. Portanto, obtém um objeto da coleção e devolve-o e remove da coleção. Qualquer? Sim, um qualquer. É assim. Portanto, eu agora escolho. Portanto, ao implementar, eu escolho. Mas a documentação seria este método devolve um dos objetos existentes na coleção. Um dos objetos. Portanto, eu quando estou a utilizar isto, portanto, para mim é indiferente se o objeto está no início, está no fim, qual é o que ele devolve. Ora, então temos que ir buscar um objeto. Portanto, criar aqui uma variável auxiliar vai tomar o valor de this.data. E vamos buscar um objeto, vai ser o first. Agora vamos remover o objeto. Is.data.remove. O remove recebe um objeto. Enviamos o objeto. Ok. E agora só fazer return. Return auxiliar. Portanto, vamos à coleção, obtemos um objeto, aqui eu obtive o primeiro objeto qualquer, pede-se para remover esse objeto da coleção e devolve esse objeto. Mais um último método, um método que devolve o número de elementos que está na coleção. Public, o número de elementos da coleção. Portanto, eu quero um método size. Qual é o tipo de retorno do método size?
inteiro. É um inteiro. Turn this ponto data ponto. Agora posso utilizar a propriedade count. Portanto, a lista tem uma propriedade count que é o número de elementos. Save. Ok. Para já, isto pode ficar assim. Vamos fazer o teste e depois podemos implementar mais métodos. Dúvidas até aqui? Então estamos a criar uma classe que guarda, neste caso, objeto e depois faz operações com esses objetos. E não estamos a indicar qual é o tipo de dados. Vamos aqui agora à função main, criar aqui um objeto. E vamos guardar um conjunto de inteiros, os números de 0 a 9. Container para guardar inteiros. Já existe. Temos que dar um datão em cima. Ok. É uma lista. Sim. Vamos agora guardar números de 0 a 9. Temos o método add. Portanto, vamos fazer um ciclo. É da item. For int i, então o valor de 0, enquanto o i é menor que 10, i mais mais. Ponto add item, envio i. Okay, tenho os números guardados de 0 a 9. E agora vamos mostrar todos os elementos que estão na coleção e remover todos os elementos da coleção. Mostrar todos os elementos que estão na coleção e remover os elementos. Chamamos de método dentro do for. Sim, portanto, a seguir podemos daquele de fora. 10 podemos pôr size. 1.size, não é? Sim. Copy, que é do copy. Ctrl V. Enquanto isto é menor que nums.size. E aqui console ponto writeline nums ponto get and remove ponto igual. Será que funciona? Ctrl F5. Mostra os números de 0 a 4. Mostra só metade. Porquê? Vai removendo e o size é maior. Portanto, o I aumenta, mas o size diminui. Exatamente. Como é que isto se resolve? Ora, o size 10. Portanto, isto mostra só metade. O I aumenta, mas o size diminui.
podemos pôr o I ali dentro do... Ai não temos Não. esqueça. Então, são 10. 9. O I tem que começar sempre do 0 outra vez, não é? O I vem incrementando aí. Tem um incremento. Então, mas o I vai subindo e o outro vai diminuindo. O I tem que começar sempre. Não é? Então tem que remover o primeiro, imprimir, diminuir o segundo. Sim, uma solução era colocar aqui 10. A gente sabe que são 10, aqui 10. Não pode pôr esse valor, não pode. Sim. Tem que haver constante de valor no terminal. Agora aqui, máximo, max. Então punha o size mais o I. Size mais o I, não dava porque eu dava medo de lembrar, nunca ficava a dar. O resultado era sempre I menor que I mais. Então dava sempre. Sim. O máximo princípio é 10. 10 mais 0 é 10. Sim, O segundo é 9 e ali é 1. 10. sim, para 10. Depois ficava. O outro é 2 sim. e passa a 8. Está sempre 10. Está sempre 10. Sim, tem podia ser. Ok, Mas é mais podia ser, complicado. sim. Sim, podia ser assim, ou então, ou em vez disto, podemos utilizar um ciclo while. While. E se fosse uma coisa, Enquanto for o número de por elementos. isto também não dá, não é? Como é que é? Aqui não dá, mas a pessoa podia Atrapalhar. alterar isso para o ciclo for each funcionarem. Enquanto o número de elementos. Copy. Enquanto o número de elementos maior que 0, mostrar tudo. A outra solução, que era mais simples, cópia, a solução com ciclo for, é fazer isto. Esquece o I, que o I não serve para nada. Esquece esta linha, também não quero aqui a linha, quero só a condição. Uma coisa. Assim, o que tem mais lógica é o último. O último que tem mais lógica é a utilizar um while. Mas também se podia utilizar um for. Eu não sabia que podia utilizar o foco para ligar no Uhum. Portanto, a primeira parte fica vazia, a última parte fica vazia e leva só aqui a condição, que é enquanto o número de elementos for maior que 0. Ctrl F5 e ele tem esses elementos todos.